soubessem ficar no ar intactas, aguardando alguém que elas pudessem entender, uniu-as, recompôs a fórmula e proferiu-a com a mesma ênfase daquele dia em que tomou o fogo nem da vida e da verdade. Não se lembrava inteiramente da alegoria, mas a palavra deu-lhe o sentido vago da luta e da vitória. Subiu acompanhado do cão e foi parar de frente da igreja. Ninguém lhe abriu a porta, não viu sombras de sacristão. Quem casborba, que não comia desde muitas horas, colava-se-lhe as pernas cabisbaixo, esperando, né? O cachorro sempre fiel, mesmo depois de ter levado ao culto. Então, Rubião voltou-se e do alto da rua estendeu os olhos abaixo e de longe era Barbacena. Era Barbacena, a velha cidade natal, que se ia lhe desentranhando das profundas camadas da memória. E de longo começou a lembrar da sua infância, da sua vida toda ali. Era ela. Aqui estava a igreja, ali a cadeia, a colar farmácia, de onde vinham os medicamentos para o outro em Casborba. Sabia que era ela quando chegou, mas à medida que os olhos se derramavam, as reminiscências, lembranças, vinham vindo, mais numerosas, em bando. Não via ninguém, uma janela à esquerda, parecia ter alguém que espiava, tudo mais deserto. Talvez não saibam que cheguei, pensou o Rubião. Na verdade não era isso, ninguém estava dando a mínima, mas para ele, que ele voltou como não é ninguém para a igreja, né? Então pagaram sem destino. O estômago de Rubião interrogava, exclamava, intimava, como fortuna, o delírio vinha enganar a necessidade, como seus banquetes de tulheria, que em Casborba é que não tinha igual recurso, e toca andar assim e abaixo. Rubião de quando em quando sentava-se no lajedo, e o cão trepava-lhe as pernas para dormir a fome, achava as calças molhadas, descia, mas tornava logo a subir, tão frio era o ar da noite, já noite alta, já noite morta. Rubião passava-lhe as mãos por cima, resmungando algumas palavras magras, que apesar de tudo que em Casborba conseguia adormecer, acordava logo porque Rubião levantava-se e punha-se outra vez a descer e subir ladeira. Soprava um triste vento que parecia fraca e dava arrepios aos dois vagabundos. Rubião andava devagar, o próprio cansaço não lhe permitia as grandes infernadas do princípio quando a chuva caía em pátrigas. As paradas eram agora mais frequentes. O cão morto de fome e de fadiga não entendia aquela odisseia, ignorava o motivo, esquecer o lugar, não ouvia nada, senão as vozes surdas do Senhor, não podia ver as estrelas, que já então rutilavam livros de nuvens. Rubião descobriu-as, chegaram à porta da igreja, como quando entrou na cidade, acabava de sentar e deu com elas. Estavam tão bonitas, reconheceu que eram os lustres do grande salão e ordenou que os apagasse. Não pôde vir a execução da ordem, adormeceu ali mesmo, como o cão ao pé de si. Ele já doido achou que as estrelas eram os holofotes de um grande salão de baile. Pediu para apagarem as luzes. Isso não aconteceu, eram as estrelas, e ele doido dormiu ali, no meio da praça mesmo. Então, não pôde ver a execução da ordem. Quando acordaram de manhã, estavam tão juntinhos que pareciam pegar o cachorro e o Rubião. Então, ele acordou ao vencedor as batatas. Clamou o Rubião quando deu com os olhos na rua, sem noite, sem água, beijada de sol. Foi a pomada de Rubião que o agasalhou e mais o cachorro, vendo-os passar de frente da porta. Rubião reconheceu-a, aceitou o abrigo ao mundo. Imagina, de milionário a sendo cuidado, morando de favor na casa da comadre. Imaginem que ridículo. Mas que é isso, seu comadre? Como foi que chegou assim? Sua roupa está molhada. Vou lhe dar umas calças de meu sobrinho. Rubião tinha febre. Comeu pouco e sem vontade. A comadre pediu-lhe contas da vida que passara na corte, ao que ele respondeu que lhe faria muito tempo, e só a posteridade já acabaria. Olha a ironia aí, né? De tanta desgraça que aconteceu, ele não tinha nem coragem de falar, né? Os sobrinhos de seu sobrinho concluiu ele magnificamente, é que hão de ver em toda a minha glória. Começou, porém, o resumo. Do fim de 10 minutos, a comadre não entendia nada. Estamos desconcentrados no fato com você. Ele muito doido, né? E aí, mais 5 minutos entrou a sentir medo. Quantos minutos chegaram a 20, pediu licença, foi uma vizinha, dizer que Rubião parecia ter virado juízo.
realmente tinha virado, tinha ficado louco, sabe? Voltou com ela e o irmão, que se demorou pouco tempo e saiu a espalhar a nova. Vieram vindo outras pessoas, às 2, às 4, e antes de 1 hora, muita gente desviava da rua ao vencedor as batalhas. Ao vencedor as batalhas. E ele começou a baixar ao vencedor as batalhas. A bombagira da batata. Começou a baixar ao vencedor as batalhas. E ele começou a repetir. Essa palavra obscura e incompleta era repetida na rua, examinada assim que lhe desse um sentido. Ninguém entendia o que estava falando, né? Alguns amigos desde a festa do peão iam entrando sem cerimônia para gozá-lo. Olha lá o doido, olha lá o doido. Tem? Quando a gente aponta no saco na rua, igual. Ó. E dizia uma comadre que não lhe convinha ficar com dois em casa, era perigoso, devia mandar para a cadeia, até que a autoridade temesse o remetesse para outra parte. Pessoa mais compassiva lembrou a conveniência de chamar o doutor. Doutor para quê? Acudiu os primeiros, esse senhor está maluco, talvez seja delírio de febre. Já viu como está quente? Angélica, animada por tantas pessoas, tomou-lhe o pulso e achou o febril. Comadre, mandou vir o médico. O mesmo que tratara o final de Quincas Borba. O peão reconheceu também e respondeu-lhe que não era nada. Capturaram o rei da Prússia, não sabendo ainda se mandaria fuzilar ou não. Era certo, porém, que exigiria uma indenização pecuniária. Peraí, que a minha careta vai acabar. Pronto, passou o galera. Aí, o que aconteceu? Aí ele falou que capturaram o rei da Prússia. Gente, ele começou a se achar Napoleão Bonaparte. Ele achou que ele era Napoleão Bonaparte, tá? Então, era certo, porém, que exigiria uma indenização pecuniária enorme. 5 bilhões de francos ele vai exigir para poder soltar o rei da Prússia. E aí, ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas, né? Começou a falar para todo mundo. Poucos dias depois, ele morreu. Não morreu súdito, nem vencido. Ele morreu herói. Ele se achava Napoleão Bonaparte. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa imaginária. Imagina, pegando uma coroa assim, imaginária, botando na cabeça achando que é a coroa de Napoleão. Aí, pôs a coroa na cabeça. Só faltou o céu. E aí, uma coroa que não era ao menos um chapéu velho ou uma bacia onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, Senhor, ele não pegou em nada, levantou nada, cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial na cabeça, pesada, de ouro, rútila, chegou a ficar até tão pesada que era a coroa, diamantes e outras pedras preciosas, o esforço que fizera para erguer meio corpo. Ai, que pesada a coroa, né, com a mão, né, a força que ele fez para levantar, né? Meio corpo não durou muito, o corpo caiu outra vez, o rosto conservou, porventura, a expressão gloriosa. Ele caiu então, todo feliz da vida. Guardem a minha coroa, hein, meus súditos, guardem a minha coroa, meus súditos, murmurou ao vencedor. Ao vencedor! E tipo, a casa ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada a abdicação do rei Napoleão, que acabava de morrer ali. Imagine, na sua santa loucura. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, o cachorro. Ganhou infinitamente até morrer. Fugiu, desvairado em busca do dono, e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, porque é um capítulo final só para a morte do cachorro, já que ele parece ser mais importante aqui.
forma do leão, né? Então olha aí onde ele machava. No capítulo final do cachorro, não do leão. Ó, mas, vendo a morte do cão, narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro. E aí, é o filósofo ou é o cão que dá o título? Olha o que o narrador responde, o Machado responde. E por que antes do que houve? Questão prene de questões que nos levariam longe. Quem é mais importante? O homem ou o cachorro? Não dá para responder. É isso que o Machado está falando aqui. Eita! Choram os dois recentes mortos. Se tem lágrima, se só tem riso, gente, é o mesmo.